O papo agora é esporte. No J7 Notícias, você torce pelo seu esporte favorito da arquibancada. Oferecimento Castelana Steakhouse e Sport Show. Vamos lá então falar de esporte. Antes de irmos para os grandes, nós vamos para os gigantes, Marcão. Gostei. Mas essa notícia não é nada boa, não é nada hein? boa, não. Uma coisa que aconteceu aí, infelizmente, é uma prática que vem acontecendo no tido futebol moderno, né? Infelizmente, está acontecendo aqui em Catanduva também. Nós vamos falar mais detalhes para você. O que é? A Federação Paulista de Futebol vai investigar um suposto caso de manipulação de resultado na vitória do Catanduva por 7-1 contra o Andradina. Esse 7-1 é fatídico, esses nomes, esses números aí. Na última sexta-feira, né, no estádio Silvio Salles, em Catanduva, pela 4ª divisão do Campeonato Paulista, na chamada Máfia das Apostas, a Federação Paulista informou que encaminhou a denúncia imediatamente para investigação do Comitê de Integridade e da Corregedoria. No dia seguinte ao jogo, o Andradina afastou 3 jogadores do elenco alegando deficiência técnica. Em nota, o Catanduva Futebol Clube se manifestou e abre aspas, não afirmando ter ocorrido qualquer irregularidade ou qualquer intervenção desta prática no jogo frente ao Andradina, mesmo porque existem autoridades para tal mister. E caso assim fosse considerado, o Catanduva Futebol Clube jamais contribuiria ou contribuirá com esta mórbida e lamentável prática. O Catanduva Futebol Clube reforça que entra no jogo para ganhar, sempre. Caso não venha a vitória, que venha o empate. Caso não venha o empate, que venha a derrota. Mas jamais se venderá, a que título for, para o fim que for, enquanto atuante no futebol brasileiro. Reafirmando que não compactua com quaisquer outros atos e atividades que mancham essa proposta, a do futebol limpo. Tanto é fato que lidera seu grupo e ocupa a 3ª colocação geral da competição. O esporte em si é alimentado pela disputa justa, pela capacidade, pela entrega, pelo coletivo, por metas, por desafios, por vitórias e derrotas, sempre dentro de campo, disse o clube. Então, né, Zé? Só para o pessoal entender um pouco mais sobre o que nós estamos falando. Essa situação de máfia das apostas aí, o pior de tudo é que é uma coisa que hoje está legalizado, né? Através desses sites de apostas. Sempre existiu, né? A gente lembra desde aquele caso do famoso lá do juiz que foi afastado, que ele participava da máfia. Ele, inclusive... produzia resultados, manipulava resultados. Aí o que hoje está em jogo, na verdade, nessas apostas, não é apenas o resultado. Porque o resultado, na verdade, tem que acontecer de acordo com o jogo jogado, vamos dizer assim, né? Mas nem sempre às acontece. Vezes isso é utopia. Tanto é verdade aqui, a gente fica com a pulga atrás da orelha, o fato do Andradina ter afastado 3 ou 4 atletas, não lembro exatamente jogadores. Nunca pode ser até que não seja deficiência técnica. Não sejam os jogadores do Catanduva envolvidos também nessa máfia das apostas. Mas alguma coisa tem. Pelo afastamento dos jogadores do Andradina, enfim. Tem que ser visto, e o que é interessante, fiscalizado. né? É essa máfia das apostas, né? Alguns poucos ganham muito dinheiro através dessas manipulações aí. E assim, são resultados eu não acertados. sei exatamente como funciona, como é exatamente. Nem queira saber. Nem quero saber, mas acontece que está em jogo. Não é só mais o resultado, é número de defesa, é número de desarme, é número de impedimento, é número de escanteio, o cartão, é tudo. Eles apostam tudo ali dentro do jogo e aí acaba perdendo, sumindo aquele prazer em assistir futebol. Por isso que eu falo que não estou falando que a seleção brasileira faz parte dessa máfia, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Por isso que eu falo que um pouquinho daquele prazer, da paixão pelo futebol arte, pelo futebol
diferenciado que o brasileiro tinha, talvez esteja acabando por conta dessas porcarias que existem. É fácil você ver, né? O número de casas de apostas, até por coincidência falei o nome de uma dessas, dessas jogatinas, né? Hoje estampadas nas camisas dos clubes, né, de futebol, a maioria, né? Você imagina o dinheiro que não rola, né? Exatamente. E, além disso, até anúncios em televisão, rádios, enfim, pelas próprias redes sociais. E o cara, às vezes com boa fé, vai lá e aposta, enfim. Marcão, hoje temos 2 jogos Não importantíssimos. não esqueça do jogo de ontem. É verdade, tem um jogo de ontem. O jogão aí, eu assisti. Goiás venceu o Botafogo. Goiás saiu da zona de rebaixamento, então? Saiu. Eu acabei não acompanhando. E o Botafogo já tinha entrado no Z4, porque estava vencendo por 1-0, né? Tinha entrado no G4, aliás. E depois o empate, Goiás, ele caiu. E depois, inclusive, o Santos ficou na frente do Botafogo com a derrota em casa para o Goiás. O Goiás fez 12 pontos, aí subiu para 12 pontos e foi para a 12ª colocação. Estava lá na zona de rebaixamento em 18º. Você viu que bacana? Então foi para a 12ª. Que fez uma vitória na vida do Goiás, hein? Ô Zé, o interessante, 2-1 foi o jogo. O jogador que fez os 2 gols do Goiás estava no banco de reservas. Ele entrou no segundo tempo e não comemorou, mesmo marcando os 2 gols, ele não comemorou assim, enfaticamente, os 2 gols que ele marcou. Pedro Raul. Pedro Raul, sabe por quê? Por quê? Ex-jogador do Botafogo. A lei do ex, hein? A lei do ex, hein? A lei do ex, novamente. Prevaleceu mais uma vez. Mas hoje, como eu estava dizendo, hoje tem 2 compromissos importantíssimos e ambos serão às 9h30 da noite. Hoje, o Corinthians vai enfrentar o Cuiabá. Você sabe que eu sou apaixonadíssimo pelo Pantanal, né? Então Você vai assistir hoje o Corinthians. Tem que torcer pro Cuiabá, né? Deus tá vendo a tua paixão. E hoje também às 9h30 da noite tem jogão, cara. Opa! Grêmio e Novo Horizontino. Grêmio. Grêmio de Porto Alegre e Grêmio Novo Horizontino pela série... Olha, me arrepia, Marcão. Só que o jogo é lá em Porto Alegre. É lá em Porto Alegre. Então, hoje válido pela 11ª rodada do Brasileiro Série B. Pelo Brasileiro Série A, pela 10ª rodada. Tem a classificação aí da Série B, Zé? Tem, claro que tem. Sabe por quê? Eu acho que o Grêmio Novo Horizontino está muito bem colocado. O Grêmio Porto Alegrense não faz uma boa campanha, tanto é que já falam na volta do Renato Gaúcho. O Horizontino é o 7º colocado hoje. Então, E o Grêmio é o 6º colocado, ambos com 14 pontos. Ambos com 14. O que está na zona, no 4º colocado... O 4º colocado é o Vasco com 18. 18. Qual é a diferença? São 4 pontos de diferença. Então tá bem próximo aí a zona de classificação para a Série A. A classificação tanto do Grêmio Porto Alegrense como do Grêmio Novo Horizontino pode, né, se aproximar aí do G4. Enfim, aí amanhã a gente traz os resultados desses 2 jogos importantíssimos e também dos outros jogos que vão acontecer na noite de hoje. Hoje tem clássico paulista pela Série B, tem Ituano e Ponte Preta também, às 8h30. Jogão também. Enfim, amanhã a gente traz mais detalhes. Vamos acompanhar o Corinthians vencer e continuar na liderança hoje à noite e amanhã a gente traz o resultado. Combinado, Marcão?